Fala galera, começa agora a Fórmula Podcast, o podcast aqui da casa da Fórmula Digital, né? Hoje a gente está com um convidado muito bacana, mas eu não vou falar dele ainda, né? Hoje estou com o meu parceiro aqui, o homem que comanda as edições, comanda o estúdio, né? E aí, Thomas, como é que tá, beleza? Beleza, Thomas Barcelos na área, gestor das lives aí, hoje fazendo parte da Fórmula Digital aqui nesse podcast maravilhoso, com um convidado excelente. E é isso aí, né, Vini? Vamos dar a sequência aí. Vamos lá, né? Isso aí. É um acúmulo de função, mas vamos lá, né? Isso aí a gente negocia. Maravilhoso, a gente negocia depois, a gente vai... Não, mas os guris estão faceirinhos de estar no podcast hoje, né? Muito legal. Bom, primeiro eu vou falar da Fórmula Digital aqui, né? Nesse ano a Fórmula Digital completa 10 anos, né? Quem ganha o presente, claro, são os nossos clientes, né? É que tu tá precisando de vídeo, de site, gestão de rede social, vem pra Fórmula Digital que o presente é teu. Vem pra cá você também. Não, vem pra cá, que maravilha. Agora vamos falar do nosso convidado, né? Esse cara é um cara muito bacana, ele começou como nosso cliente, virou nosso amigo e é um cara que hoje ele tá gravando um curso com a gente aqui, é professor de matemática, né? Seja muito bem-vindo, Jaime. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer conversar com vocês aqui, ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre matemática, sobre curso, sobre dar aula. Que maravilha, Jaime, seja bem-vindo aí, né? Falar um pouquinho do Jaime, né? Bom, o Jaime, ele teve bacharelado em matemática pura pela URGS, né? Mestre em economia, né? A gente vai falar um pouquinho de economia, né? Vamos entrar nesse assunto aí, né? Isso aí, vamos fazer uma análise econômica mundial. Vamos fundo. Um debate econômico. Crítico. Né? Vamos longe. Ele tem licenciatura em pedagogia também, doutor em matemática, né? Cara muito bacana aí, que graças a Deus virou nosso parceiro e veio agregar bastante com a Fórmula Digital, né, Jaime? Bom, quero saber já inicialmente, né? Como é que começou esse teu interesse pela matemática? E vamos voltar no Jaiminho, né? Não em Tangamandapé, né? Igual do Chaves aqui. Não de Tangamandapé. Não de Tangamandapé, mas como é que começou esse teu interesse pela matemática? Lá no ano de 1999, eu tinha que fazer o vestibular, né? Aí, na época, era um livrinho, né? Tinha um livrinho da Universidade Federal onde tu tinha todas as informações, né? Todos os cursos disponibilizados, né? E falando um pouco dos cursos, o que precisava para passar, nota mais ou menos do que precisava para ser aprovado. E aí eu olhei a lista de cursos, né? E comecei lá, agronomia, administração, fui indo na lista e fui descartando. Só sobrou matemática, que eu gostaria de fazer. Né? Eu olhei na lista, fui descartando, só sobrou matemática, eu já gostava de matemática, ia bem, né? E eu vou fazer matemática. Tá, foi mais ou menos assim. Foi por exclusão. Foi por exclusão, né? Mas eu sempre gostei de matemática, mas eu não imaginei, na verdade, eu não me imaginei fazendo outra coisa naquele momento. Não me imaginei fazendo outra coisa sem ser matemática. Eu não pensava naquele momento, quero ser professor. Eu pensava, no que eu quero estudar? Eu quero estudar matemática. Né? Eu entrei em licenciatura aí e depois acabei já no primeiro semestre trocando para o bacharelado, porque tinha uma matemática assim mais pesada, uma matemática mais formal e era o meu interesse na época. E aqueles livrinhos, né, eles também tinham um parágrafo sobre cada curso, né? Falava para matemática você pode ter isso, ter aquilo. Era um parágrafo lindo, você dá vontade de chorar quando tu lia aquilo, né? Tu pode trabalhar em bancos, em consultorias. Mentira. Foi enganado legal, né? Sim, não, nenhum colega meu trabalhou nessa área, seguiu com isso, né? Bom, há boatos de que tem gente que consegue, né? Mas, enfim, fora isso, foi por isso, assim, eu não me imaginei fazendo outra coisa naquele momento. Eu queria estudar matemática. E acabei, em breve, caindo na sala de aula também e fui muito feliz. Já era, então, um desejo, já, assim, essa vontade de estudar matemática desde novo, então. Sim, desde novo. Só pra eu pegar a ideia, então, interessante. Sim. E aí descartou e tocou ficha. Foi ao natural, assim, foi uma escolha, foi natural, assim. Entendi. O Jaime, conta um pouquinho dessa camiseta que é bem de professor, né? Tem uma história, primeira coisa, né? A primeira coisa que o professor chegava na hora, a primeira coisa que o cara fazia, e aí, professor, já corrigiu a prova? Que nota eu tirei? Conta dessa camiseta também. Não, pois essa camiseta é o seguinte, imagina, hoje, se eu aplico uma prova hoje, amanhã é feriado. Amanhã é sexta-feira, feriado, vem sábado e domingo. Na segunda-feira, o aluno vai me perguntar, professora, já corrigiu a prova?
que eu vou dizer pra ele? Cara, eu também quero curtir o feriado. eu também tenho feriado, final de semana. Então essa camiseta é uma forma descontraída e divertida de responder, né? Que eu ainda não corrigi as provas. Já chega ali garantido. Quando eu vi essa camiseta, não, eu quero essa camiseta. Perfeita pro professor. Exato. E aí a primeira vez que eu usei, eu tava lá de casaco, tudo. Usei, claro, um dia depois de aplicar a prova. O pessoal perguntou, só um pouquinho. Aí tirei o casaco, normal, assim. Aí um ou outro começou a olhar, leu, começou a dar risada, todo mundo viu. Acharam divertido, gostaram, né? Tiraram foto comigo e tudo. É bem legal, é bem divertido. A primeira vez que tu apresenta, assim, se eu faço isso por 2, 3 semanas, a pessoa já não... Não, mas você deve ter tirado, assim, o casaco com uma vontade, tipo, não vou responder ninguém. Não, eu tirei de costas, assim, devagarinho, aí me virei discretamente e esperei eles se darem conta. Esperou a reação deles. Pra ver a reação. A reação é sempre muito divertida, é sempre muito legal. O pessoal acaba gostando, assim, num primeiro momento. E aí, sim, leva uma semana pra corrigir normalmente, né? Mas, assim, é bem legal mostrar a primeira vez, todo mundo acha engraçado, eles acabam gostando. Por que assim, claro, eu tô falando como aluno, né? Por que o professor demora uma semana para corrigir? Porque é muita gente, por quê? Às vezes, assim, tu tem 3 ou 4 turmas da mesma matéria, do mesmo ano, tu vai aplicar provas em dias diferentes. Então, tu tem que aplicar, pelo menos eu espero aplicar em todas as turmas que eu tenho, mesmo sendo provas diferentes, né, eu espero aplicar em todas as turmas para depois entregar. E às vezes acontece também de tu ter umas 2 ou 3 faltas, e aí eu prefiro aplicar a prova de extra, né, nesses alunos que faltaram antes de entregar também, né, para evitar que ele veja a prova, porque apesar de não ser uma prova igual, ela não vai ser, às vezes, muito diferente, né, então para evitar que ele receba informações privilegiadas, digamos assim. Tem toda uma jogada. Tem toda uma jogada, agora que eu nunca pensei por isso, essa lógica. Né? Eu já tenho uma lógica de professor. Tu tem uma cara que colava Thomas. Não é matemática até. Matemática eu gosto de matemática. Tô meio enferrujado hoje, bem enferrujado. Mas de matérias, assim, matemática e história são os que eu mais gosto. O resto, não... eu sou o cara, eu sou humanas. Quando eu na faculdade, eu consegui rodar na cadeira de estatística 2 vezes. Sim. Pra te ter noção, assim, Aí depois eu comecei a gostar da estatística, assim. Mas é uma coisa de, tipo, preciso me formar, né? Sim. Por obrigação, né? Na minha primeira semana de faculdade, de aula, uma professora contou um caos, né? Uma pesquisa que eles estavam fazendo na universidade. É uma ótima forma de ensinar probabilidades para os alunos, na verdade. Na primeira semana de aula, na disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar, com a professora Sidara. Né? Sidara! O nome dela é maravilhoso. Não, mas é uma professora fantástica. Né? E aí ela... É verdade. Eu fiquei na dúvida agora. Ela é uma excelente professora realmente maravilhosa, mas o Sidara é um nome muito diferente, né? Não, mas é uma professora fantástica. E aí ela falou o seguinte... nós fizemos uma pesquisa aqui na universidade a respeito da disciplina de Cálculo 1. Essa disciplina de Cálculo 1, muitos cursos fazem, né? Todas as exatas fazem matemática, física, química, biologia, acho que faz também. Todas as engenharias fazem, né? Então muitos cursos fazem essa disciplina. É uma primeira disciplina de cálculo da universidade, então às vezes ela traz uma certa dificuldade, né? Então aí ela continuou, né? Nós temos uma pesquisa aqui e vimos que cerca de 50% das pessoas que fazem essa disciplina reprovam na disciplina. Ou seja, olhem para o colega do lado. Um de vocês dois vai reprovar. Mas que incentivo legal! Que paulada! Uma pressão! Ninguém olhou pro lado, todo mundo ficou quietinho. Mas probabilidade, 50%. Mas é um incentivo, querendo ou não. É um incentivo ali pra ver se realmente a pessoa vai querer focar naquilo ou não, né? No ponto de vista também tem esse lado, né? Sim. É uma paulada, é um susto. Susto. Mas eu Metade acho que da sala vai reprovar. Exato. Não, a galera vai começar já o semestre ali se puxando. Eu acho que esse é o objetivo, né? Sim. Dela, assim, mas é eu já ia ficar com tremendo as pernas. Né? Tá, e tu sabe como é que foi a aprovação, o índice de aprovação nessa época? 50%. 50% mesmo ou teve mais, na verdade, menos? Depois que eu me formei, logo que eu me formei, eu fui professor substituto ali na URGS e eu peguei essa disciplina de Cálculo 1. E assim, de fato gira em torno de 50%. Só que tu tem assim, mais de 1.000 alunos
por semestre fazendo essa disciplina. Os cursos noturnos, né, eles têm uma reprovação até maior, né, que chega a 60%, até mais. Às vezes porque o aluno desiste no meio do caminho mesmo, ele trabalha o dia inteiro, aí está fazendo faculdade à noite, cansa, não está conseguindo dar conta, a disciplina é difícil, o cara está um tempo sem estudar, ela exige muita base, essa disciplina, então tu acaba tendo muitas desistências também. E entram na conta dos 50%, né? Da média de 50%. Já o pessoal durante o dia, né? Que normalmente é o mais jovem, ele acabou de terminar o ensino médio, ele tem mais tempo, muitos não precisam não se preocupa com o trabalho muitas vezes. Exato, exato. Aí ele tem mais facilidade ou mais tempo para estudar, então acaba na média fechando, mas realmente ela chega nesse nível. Aí depois tem disciplinas até um pouco mais difíceis, como o cálculo 2, equações diferenciais, só que o pessoal já está amaciado, digamos assim, né? Então a reprovação até é menor, né? A maior mesmo é nesta primeira. Tá, e qual das disciplinas, assim, o conteúdo de matemática que tu passou, que é aquele, tipo assim, o pessoal reprovou mesmo? Qual o mais difícil, tu viu, o pessoal que tem mais dificuldade de aprender? Assim, de fato, essa disciplina de cálculo 1, eu acredito que ela seja uma das mais difíceis, mas por falta de base. Se tu vem de um ensino médio fraco, onde tu não conhece conceitos como funções, trigonometria, um pouquinho de geometria, se não tem bem formado esses conceitos, isso dificulta muito. E depois que tu passa disso, né, os outros conceitos que vêm depois, eles acabam sendo mais naturais, assim. O cálculo 2, ele é o cálculo 1 um pouco mais avançado. Então, tu acaba, depois que tu entendeu o cálculo 1, tu vai para o próximo com uma bagagem já bem maior. Então, ele acaba não sendo tão difícil. Apesar do conteúdo ser mais difícil, ele não te dá um resultado pior do que o primeiro, né? Claro, depois com o avanço tem coisas bem violentas. Bem violento. Esse violento me assustou. Mas aí fica mais pro curso de matemática mesmo, né? A gente já trocou aí no assunto de base de colégio, né? Fundamental, segundo grau. Sim. Antes disso, eu queria perguntar para ti, tu saiu da faculdade direto para dar aula para a própria faculdade em si, ou tu passou por uma escola pública de ensino fundamental, ensino médio antes? Certo. Quando eu terminei, durante a faculdade, eu comecei a dar aula em pré-vestibular. Tá, isso ao mesmo tempo ali? Ao mesmo tempo, durante a faculdade. Eu dava aula em pré-vestibular, em 2 pré-vestibulares, num período, e muitas aulas particulares, principalmente para alunos do ensino médio, né? Aí eu percebia, né, essa falta de base. No pré-vestibular, né, eu tinha uma facilidade que tu não tem que aplicar provas, né? Então é mais fácil tu dar a matéria e atende os alunos individualmente. Depois disso, sim, eu fui entrar em escola pública mesmo em 2010. Eu já tinha até terminado o mestrado, né? Aí que eu fui entrar na realidade da escola pública, do aluno de ensino médio da escola pública. Até em algum momento a gente pode falar sobre uma pesquisa. E tem uma diferença grande, né? Nisso, tem. Nessa questão de ensino, porque tu foi ali para questão de curso, né? De pré-vestibular, né? Então a galera ali já é uma galera com qualidade financeira melhor, a maioria, né? Sim, já terminou o ensino médio, ele quer passar no vestibular, então ele estuda mais por natureza, né? Ele estuda mais, ele quer estudar, ele quer passar. Já tem um acompanhamento por ter uma condição melhor de outros cursos, e acredito eu, né? Sim, muitas vezes veio de uma escola boa, uma escola particular boa. Né? Aí nisso, nesses pré-vestibular, tu consegue identificar ali quem é de cada meio, assim, é bem nítido isso, a diferença é muito grande. Consegue, né? Às vezes o próprio pré-vestibular, ele já acaba elitizando um pouco, né? Porque pelo preço, né? Normalmente eles são caros, né? São valor médio para alto, né? Então já não pega todo mundo. Né? Então tu já pega um pessoal mais bem preparado, naturalmente mais bem preparado, né? São poucos casos assim de gente que diz, esse aqui tem uma base muito fraca, precisamos trabalhar bastante com esse aluno, né? Eram mais raros, assim, onde eu trabalhei, pelo menos. Uhum. E assim, ó, quais foram, ao longo da tua carreira de professor, tal, quais foram os maiores desafios que tu enfrentou, né, nesse período aí que tu tem dado aulas, período de cátedra? Olha só que intelectual, tchê. Quando eu entrei no Instituto Federal em 2010, né, 2011, passei em 2010, comecei a dar aula em 2011, na cidade de Venâncio Aires, no interior aqui, né? Começou pelo ensino médio, né, primeiro ano do ensino médio. A gente pegou alunos lá, nós tínhamos alunos que vinham da escola pública. Então eu preparei lá vou fazer uma revisão aqui primeiro de ensino fundamental, né?
organizei 2 semanas ali para fazer uma revisão de matemática básica. Fiquei mais de um mês fazendo a revisão, porque eu percebi muita dificuldade em contas básicas, as próprias 4 operações, com números decimais, números com vírgula, né, questões de regra de 3, simples e composta. Eu percebi muita dificuldade nisso e acabei travando um pouco mais ali, né? E aí, como era uma instituição nova, né, recente, primeiro ano da instituição na cidade, a gente conseguia dar mais atenção. Tinham poucos alunos, a gente podia dar mais atenção para os alunos. E assim, o pessoal abraçou o IF lá, acho que até hoje. O pessoal adora o IF lá, era muito bem visto na cidade, né, a instituição. Os professores, quando a gente começou lá, tinham 15 pessoas só, né, foi realmente, nem o prédio estava pronto na época. Eles alugavam um prédio ao lado para a gente dar aula, mas a comunidade abraçou, e os alunos também, né? Então todo mundo adorava. Foi um desafio bem interessante, bem legal, assim, por início. Tu vê a realidade, foi o meu primeiro contato com a realidade de alunos de escola pública, né? Então foi assim, foi um primeiro choque inicial que eu tive ali, né? Mas foi bem interessante, foi bem legal, foi bem válido, e foi muito bom trabalhar lá. Tu falou aí desse choque, né? Como que foi a primeira vez que tu pisou numa sala de aula para dar aula? Bateu o nervosismo? Foi aquela coisa um pouco mais tranquila, de estar preparado? Faz estágio também, né? Claro. Sim, não, mas assim, a primeira vez que eu entrei em sala de aula foi no 2º semestre de faculdade, né? Tinha umas placas na universidade de uma ONG, depois virou ONG, né? ONG para a Educação Popular, né? Era, na verdade, um projeto de uma disciplina da Faculdade de Educação, da URGS, com 2 objetivos. Tinha o objetivo de dar a oportunidade para futuros professores entrarem em sala de aula e dar a oportunidade para alunos de escolas públicas terem um pré-vestibular, acessarem um pré-vestibular. Que bacana. Então, foi exatamente, muito legal o projeto. Foi muito, na verdade, ele continua até hoje. Até onde em 2016, eu acho, eu procurei o contato deles lá, consegui achar. Acredito que continua até hoje. Esse projeto muito interessante mesmo, ajuda tanto os professores da própria universidade quanto alunos de escola pública. Foi o primeiro momento que eu entrei. Aí nós tínhamos lá 4 ou 5 professores de matemática, a gente revezava, né? E de fato, a primeira vez que eu entrei, estava bem nervoso, tudo, né? E naquele período, eu dei umas 4 ou 5 aulas, né? E no final do ano a gente recebia um retorno, né, da supervisão pedagógica ali do curso, né? E aí eu recebi um retorno, assim, tipo, bem negativo, né? Os alunos reclamaram bastante, achavam que eu não estava me expressando bem e tudo. E aí a supervisão pedagógica veio e conversou comigo, me mostrou tudo isso e me orientou. Foi fantástico. Foi a melhor coisa que poderia acontecer. E era esse o objetivo, era pegar pessoas que seriam professores futuramente, né, entrar ali numa sala de aula e com uma orientação adequada, né, melhorar a sua postura em aula, entender mais os alunos e como funciona uma escola. Aquilo lá me ajudou demais. A partir do ano seguinte, eu continuei no projeto por 2 anos e meio, né? Eu continuei lá no projeto. A partir do ano seguinte, foi exatamente o contrário, né? Com essa orientação, eu parei, pensei, sentei, me organizei, né? E a partir dali sempre tive bastante retorno positivo em relação às minhas aulas. Mas a primeira vez que tu entra, a primeira vez que tu faz alguma coisa, é difícil de tu fazer bem. Não vou dizer que desde a primeira vez que eu entrei em sala de aula foi perfeito. Não. Eu tenho agora quase 20 anos de sala de aula, né? É natural que os primeiros tenham tido alguma turbulência, né? E é importante isso, por isso a importância desse projeto, e é muito legal. Depois surgiram outros, até não conheço, não acompanhei outros, mas surgiram outros nesse sentido também. É uma pergunta, assim, nesse treinamento, né? Sim. Que tu teve, tu já tinha alguma dificuldade em falar com um professor, assim, que atrapalhasse, ou é uma coisa que, tipo, eu fui instrutor de treinamento já numa empresa, eu tinha muita dificuldade em me comunicar, assim, então eu era meio tímido, né, então eu fui tipo, tu vai ter que ensinar a galera, tu tem que se soltar. Sim. Tu teve essa dificuldade assim, ou tu já era uma pessoa comunicativa? E queria ver também, tem a questão que tem, como é que eu posso dizer? Deficiência auditiva, né? Sim. Isso, nesse período ali tu já sabia, como é que é a situação? No ensino médio, eu era extremamente tímido. Quando eu tinha que ir pra frente apresentar alguma coisa, meu coração ia uns 250. Aquele que parava, gaguejava. Exato, né? Sempre tive bastante dificuldade nesse sentido.
Mas quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu me destaquei ali naquele ano em matemática, comecei a estudar mais matemática por conta e comecei a ajudar colegas. Então eu ia à tarde e dava aula para os meus colegas. Então ali começou, eu comecei a me soltar ali, né? Mas de fato eu tinha esse nervosismo quando entrei em sala com um monte de alunos que eu não conhecia, né? Então tive esse nervosismo inicial. Nessa época eu ainda não tinha o conhecimento, não sentia, não percebia a deficiência auditiva, né? Mas de fato eu tenho, né, essa deficiência, ela é hereditária, né? Uhum. A minha avó usava aparelho, minha mãe usa, né? E eu uso agora também, né? Ela comecei a sentir lá por 2007, 2008, comecei a perceber que tinha alguma teoricamente coisa. Recente, não é tão um tempo assim. Aí eu uso o aparelho há 5 anos, eu fiquei bastante tempo me negando, né, a usar, né? Depois aproveitando, tu se sentiu mal com isso? Sim, no início, sim. Por isso essa rejeição de não querer usar... Sim. Óculos tu vê direto as pessoas usando, né? É até chique, né? As pessoas eu tenho uma prima de 15 anos que queria usar óculos, porque queria usar óculos, todo mundo usava, ela não precisa de grau, mas ela comprou um óculos. Teve uma fase do aparelho também, que era verdade. Todo mundo queria usar aparelho, né? Mas eu tive por uns 3 primeiros anos que eu usei, também tive bastante receio, assim, né? Mas o que acontecia? Em sala de aula, eu tava virado pro quadro, escrevendo, alguém fazia uma pergunta, aí eu virava, aí eu respondia, tava respondendo aqui, mas a dúvida era lá do outro lado. A dúvida era lá, eu não tinha essa percepção de direção. Isso era uma das dificuldades que eu tinha, né? Essa percepção de direção. Se eu tava de costa, né? Alguém falou, ok, escutei que alguém falou, veio daqui, veio da esquerda, veio da direita, veio do centro, não sabia. Aí eu olhava para um lado, aí daí os alunos começavam a apontar para o outro lado, aí eu tentava procurar a pessoa, né? Até teve uma vez... Provavelmente você pegava no teu pé, né? Não, até que não. Teve uma vez, numa aula da URGS, lá no campus do Vale, de noite, era da aula das 8h30 às 10, mais ou menos. Acho que era das 8h30 às 10. Aí, tava dando aula, escrevendo no quadro, e já é um horário que tem poucas pessoas na instituição, né? Tava só lá na minha sala, devia ter uns 50 alunos lá, mas tava relativamente silencioso, assim, né? Eu tava escrevendo no quadro, os alunos estavam copiando, aí daqui a pouco, né, deu um estouro lá e eu continuei escrevendo numa boa ali, e virei, o pessoal tava meio assustado, assim. Aí um aluno falou, que concentração, hein, professor? Aí, que concentração, hein, professor? Não, deixei por menos. Não, quando eu tô fazendo uma conta concentrada aqui, eu não escuto nada. Literalmente era verdade. Não, acho que caiu um gato do andar de cima, sei lá o que aconteceu. Mas aí depois agora já ajuda bastante, assim, eu usando o aparelho já melhora bastante. Agora estou um pouco mais confortável em falar sobre isso, né? Mas aí acontecia isso, essas coisas assim durante algumas aulas. Que viagem, que loucura, cara. E o que tu tem mais história? Deve ter um monte de história assim que aconteceu em sala de aula. Conta pra gente uma história que foi absurda, um troço absurdo assim aconteceu. Meu Deus do céu. Olha, assim, tem histórias de professores de matemática e tudo, né? Mas não tão divertidas quanto a do professor de arqueologia como Indiana Jones, né? Sim, é um troço, né? Não, Indiana Jones é outro nível de história, né? Mas vamos lá, vamos tentar falar alguma coisa. Saiu a caça da arca da matemática. Caça dos números. Mas, assim, há um tempo atrás eu entreguei uma prova trimestral, né? Para os alunos, né? Uma prova difícil, né? Prova conteúdo do trimestre todo, né? Terminei de entregar tudo. Aí eu sempre aguardo alguém, de repente, quer perguntar alguma coisa, rever nota. Aí eu percebo, assim, um bolinho, né? Umas 2, 3 pessoas em volta de uma menina, aos prantos, né? Chorando, assim, desesperada, né? Eu, bom, vamos lá, né? Vamos com calma e tal, né? Cheguei perto, assim, como é que você tá? O que aconteceu e tal? Quer que eu reveja a tua prova? Sim, professor, olha, ela tinha tirado 9,6 sobre 10. Tá de sacanagem. Se eu tirasse uma nota dessas em biologia, por exemplo, eu tava dançando Macarena na sala de aula. Eu tava parceiro da vida. Né? Mas não, ela tava desesperada, porque o objetivo dela era um 10, ela queria tirar 10,
Porque... A prova de matemática do trimestre, ela vai ficar chorando falando disso. Eu tinha uma colega no fundamental que ela era muito inteligente, ela tirou uma nota parecida, assim, 9,5. Ela entrou em pânico, porque os pais cobravam muito ela. Acho que tu possa ter um trauma, talvez, por causa disso, né? A escola é muito competitiva, né? Ela era muito competitiva, então ela estava competindo com demais colegas por alguma coisa, né? Então era nesse sentido, assim. Acho que talvez é coisas de pai e mãe também, não também, só competição, sim. Porque pelo menos no meu tempo ali eu via muito isso, assim, os pais cobravam muito, assim, alguns eram muito rígidos, faziam, por exemplo, 9,5, minha mãe tava, meu Deus, meu gênio, mas... a escola de fato era competitiva essa escola, e aí tinha essa tensão nos alunos, né? Então um pouco disso, né? Isso é uma que me chamou muito a atenção, né? Mas outra vez também, eu estava em aula e estava uma bagunça em aula. Eu vou fazer chamada agora. Aí comecei. Vinícius, Thomas, Eduardo, José, baixinho. Respondeu, presente. Não respondeu, falta, né? Aí lá no final, né, da chamada, os alunos perceberam, né? Alguns perceberam que eu estava fazendo a chamada. Aí, professor, você me deu presença? Não respondeu. Não, mas eu tô aqui atrás, eu tava aqui atrás, não sei o que, tô aqui, não sei o que. Não, mas tu tava conversando, não respondeu. Aí o aluno resolveu se levantar e veio pra cima de mim, um aluno maior do que eu, o cara. Aí na hora eu falei, quer reclamar? Vai lá na supervisão. Felizmente ele deu meia volta, saiu e foi lá. E com a supervisão me viram depois. Se livrou, né? Encaminhou o problema. Passei adiante. Aí quando ele deu meia volta, eu esperei. Deu aquela aliviada. Que loucura. Tu tá louco. Não, sabe que professor tem muito disso, né? E eu tinha uma professora de matemática que eu não gostava dela. Ela era daquelas ruins de negócio. Sei como é isso. Mas tu é daqueles ruins de negócio, assim? Não. Mais tranquilo. Não tem jeito. Pô, já é um cara, tem gente boa, tem tranquilão. Mas tu parte do princípio, ele é professor de matemática. Então já tem uma barreira. Não, e aí eu não gostava dela e tal, né? E era impressionante que eu acho que ela também não gostava de mim. Eu era queridinho das professoras de matemática. Ela não gostava de mim, eu acho. E ela me dava falta também. Eu me identifiquei, só que eu nunca fui pra cima dela, né? Não. Então, eu tinha um professor de só falando de falta, eu tinha um professor de física. E às vezes eu saía da aula, né? No banheiro não voltava mais. Aquela fugidinha. Aquela fugidinha. Aí eu, preciso recuperar, e tava ali, ele fazia a chamada. E não me chamava. E eu comecei a prestar atenção, né, mas eu tô aqui, né? Eu fui lá, ele saiu da sala, eu fui lá olhar, ele me dava falta. E eu ali presente, quieto, fazendo os troços, ele não me dava falta. Mesmo quando tava certo... Aí eu desisti, não fui mais na aula dele. mais fácil. Eu desisti. Discutir com o professor? Não. Deixa eu ver aqui, ó, que eu tenho uma pautinha bacana, né? Matemática é uma coisa que é bem complicada, né? E a galera acaba desfocando bastante. Né? O que tu faz para te manter a atenção dos alunos? Porque, eu também, as pessoas acho que não gostavam de mim, porque, claro, eu era um pentelhão na aula. Eu tinha dois objetivos, né, quando eu ia pra aula. Incomodar. O primeiro era incomodar e o segundo era que isso fosse cumprido o mais rápido possível, sabe? Sim. Era esse o meu objetivo, né? Então, o que tu faz, né, para prender a atenção do pessoal? Sim, bom, tem umas estratégias que às vezes funcionam mais, outras funcionam menos, né? Mas, por exemplo, tu tem que lidar com vários tons de voz durante a tua aula, né? Às vezes tu pode usar um tom de voz mais ameno, mas tu ter essas mudanças de tons de voz, tu acaba chamando a atenção, né? Isso é comprovado cientificamente, né? Quando tu muda teu tom de voz em algum ponto, aquele ponto acaba chamando mais atenção. Daqui a pouco eu chamo a atenção de um grupo, né? Ele acaba focando mais. Às vezes, pessoal, para aqui, ó. Vamos olhar para isso aqui, que isso aqui é muito legal, né? Então até dá risada, porque muito legal em matemática para eles. Não, tipo, parece que não bate essa. Né? Então, tento fazer às vezes uma brincadeira, uma coisinha assim para tentar chamar a atenção, né? Às vezes dá certo, às vezes não tem como. Se eu dou uma aula
O aluno começa a ter aula às 7h30. Se eu dou uma aula das 11h30 ao 12h15, é muito difícil de chamar atenção, porque tanto ele e eu já estamos morrendo de fome essa hora, então é difícil para ambos. Mas assim, às vezes então vamos parar um pouco, vamos fazer trabalho em dupla, fica em duplas, vamos resolver exercícios, e aí começa a caminhar na sala e ajudar eles individualmente, né? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer dependendo do tempo que a gente tem, né? Então é mais nesse sentido, assim, né? Mas está bem complicado atualmente, né? Porque se tu permite o uso de celular, fica um negócio indiscriminado na sala de aula, né? Não tem como competir com Instagram, Facebook, TikTok, né? Quando tu vê, às vezes eu olho pra trás, tá os caras fazendo lá umas dancinhas lá. No meio da sala. Sentado lá, mas fazendo, imitando. Meu Deus do céu. Né? Eu ia tocar o apagador, que nem a professora minha fazia. Eu tinha uma professora dessa aí, que fazia isso também. Já fiz isso, mas hoje em dia não pode fazer mais. Mas eu não tocava apagador, eu tocava giz. Só que agora eu uso caneta. Agora, né? Aí machuca mais, mas um gizinho eu já toquei. O gizinho é só aquela... Denúncia, pessoal! Não, mas aproveitando, a gente tá falando disso, pra chamar a atenção de aluno, pelo que eu vi, tu deu mais aulas, então, pra pré-adolescente, adolescente e adulto. Sim. Chegou a dar para criança pequena? Não. Só essa faixa etária mesmo? Isso. A formação de licenciatura nas propedêuticas, que a gente chama, né, que é matemática, física, português, história, geografia, ela é do ensino fundamental 2, que a gente chama, que agora é do 6º ao 9º, e ensino médio. Mas o 6º ali é de criança, digamos. Né? Sim, ok, é criança, sim. Seria 6º e 7º, né? A gente percebe uma diferença bem grande a partir do 8º ano, né? Tu olha um aluno do 7º e um do 8º, não parece que é um ano de diferença, porque é aquele momento que eles dão um salto. Né? Fisicamente, né? Fisicamente, e acaba tendo um salto um pouquinho de maturidade também ali, do 7º para o 8º e 9º, assim, eles acabam amadurecendo mais nesse período, né? Mas 6º e 7º, de fato, eu nunca entrei, nunca peguei esses alunos só ainda. Da 8º em diante. Do 8º em diante. E qual é o mais complicado, assim? Que rebate mais? Eu ia perguntar isso. Porque o adolescente tá naquela fase de zoeira, mas também tem a galera adulta que acho que perde um pouco do respeito, às vezes, não? Eu posso estar errado, assim, que queira te desafiar. Eu tô entrando por uma linha, não sei se... Vamos lá. É curiosidade mesmo. O 2º ano do ensino médio, o 3º ano do ensino médio, é um período interessante, porque eles estão começando a visualizar o que eles vão fazer depois. O que eu vou fazer depois. Então ele começa a ficar um pouco mais atento. O 3º ano, então, nem se fala, né? O assunto dele é vestibular. O que eu vou fazer? Enem, vestibular. O que eu vou fazer? Então ele acaba ficando um pouco mais focado, né? Um pouco mais interessado. Agora, 8º e 9º, talvez 1º, assim, são mais dispersos, como a gente diz, para não bagunceiro, são mais dispersos, mais agitados. O pessoal quer avacalhar, né? Vamos ser bem sinceros. Tá naquela transição, bem aquela faixa etária de 15, 16 anos. Exato, ali. É a transição, né? De criança, né? Corpo de criança e mente de criança para um corpo já mais indo para o adulto, né? Um pensamento já diferente, né? Então essa fase é a mais complicada, né? Que eu vejo, assim, né? Mas eu também tenho me dado bem com esse tipo de público também. Hoje em dia, então, tu faz aulas mais para curso, então acredito que é o pessoal mais adulto já. Isso. Então, os adultos são mais fáceis de trabalhar, né? Porque às vezes correndo atrás do prejuízo, né? Então acho que tem que, sabe, tanto não mais valor já. Isso, tanto na universidade, quando pega um público mais adulto, quanto no ProEja, eu dei aula em ProEja também, são adultos que estão há muito tempo sem estudar e querem retornar a estudar. Eles entendem mais, assim, quando eu digo, pessoal, vamos prestar atenção aqui. Porque eles têm mais dificuldade pelo tempo que estão fora de sala de aula, né? Então, outra por respeito mesmo, né? Eles sabem, tem mesmo mais assim como ele tá essa trabalhando. noção, né, de respeito ao professor e tal, né? A uma pessoa falando, te ajudando ali, né? Então, o adulto, ele é mais fácil ali, a partir dos 18 ali, né? Ele é mais fácil de lidar mesmo, de trabalhar. O problema é as crianças. Tem um negócio que eu queria te perguntar, né? Quem dá aula de matemática nas séries iniciais não são os professores formados em matemática mesmo, né? Certo, perfeito. Isso aí não gera uma dificuldade para ti depois? O pessoal não chega meio... Claro, não que os professores não tenham uma capacidade, né?
Porque nos anos iniciais é tudo meio misturado, é um professor só para tudo. Isso, né? isso. Que é o pessoal formado em pedagogia, né? Exatamente. O que tu acha disso? Qual a tua opinião? Eu tenho uma opinião bem forte em relação a isso, tá? Até um tempo atrás, até 2007, se não me engano, tu tinha a formação do magistério, né? O magistério, que era a minha mãe, inclusive, fez o magistério e dava aula nas séries iniciais, né? Da primeira à quarta, na época, quando eram 8 anos, né? Agora são 9. Da primeira à quarta. Eu acredito que ela tinha um bom preparo, né? Tanto em matemática, quanto em linguagens, né? Quanto em português, porque durante o magistério eles estudavam matemática, estudavam português e estudavam como ensinar isso, como ensinar essas matérias. Acho que é a base, né? Era a base português e matemática. Essa era a base. A partir de 2007, foi obrigado a ter curso superior, especificamente de pedagogia, para dar aula para séries iniciais. Tá? Então, o que acontece, na minha opinião? Se tu olhar os currículos dos cursos superiores em pedagogia, tu vai achar assim, 2 ou 3 no máximo disciplinas que envolvam matemática, que tenham matemática, mas não é conteúdo de matemática, não vão aprender matemática para ensinar, elas vão aprender metodologias de ensino de matemática, na maioria delas, né? Então, tu tá formando uma pessoa para ensinar matemática e português sem dar a instrução para ela em matemática e português. Não é porque tu sabe as 4 operações básicas que tu pode ensinar, que isto é suficiente para tu ensinar as 4 operações. Para eu ensinar cálculo 1, por exemplo, eu preciso saber muito mais do que apenas o que está escrito na ementa daquela disciplina. Eu preciso saber ter um conhecimento muito mais avançado, muito além disso. Então, é só tu olhar. Quem é que dá aula de inglês? Um professor de inglês. Quem é que dá aula de informática? Um professor de informática. Quem é que dá aula de português e matemática nas séries iniciais? Não são professores de português e matemática. Mas não existe essa formação. De fato, não existe professor de matemática para as séries iniciais. Vamos lá, então. Vamos trabalhar com dados. Faz 2 semanas, saiu um dado aqui do estado do Rio Grande do Sul. Que dado é um sistema de avaliação do estado do Rio Grande do Sul. É SAERS, que chama, né? Essa é uma prova que é aplicada no 2º ano do ensino fundamental, no 5º e no 9º, e no 3º ano do ensino médio. No 3º ano do ensino médio, eles constataram que 96% dos alunos do ensino médio das escolas públicas do Rio Grande do Sul não têm o conhecimento mínimo adequado em matemática. 96%. É muita gente. Ok, isso foi aplicado acho que ano passado, 2022. Tem a questão da pandemia? Tem, mas 96% não é culpa da pandemia. Né? Vamos lá então, qual é o dado do ensino fundamental? Qual é o dado dessa pesquisa no 2º ano do ensino fundamental? No 2º ano do ensino fundamental, tu tem que 58% dos alunos atingiram um nível adequado. Isso é bom? 58%, mais da metade. Não é bom. Não é bom. Bom era 100%, né? Bom era 100% ou próximo disso. Tu tem que ter, na minha opinião, você teria que ter mais de 90% de adequado e avançado no 2º ano do ensino fundamental. O 2º ano, ele teve 1 ano só de matemática. A culpa é dele? A culpa é do aluno? A culpa é da matemática, da entidade matemática? Virou uma cultura que matemática é difícil. Matemática é difícil, não aprende mesmo. Não é assim. Não é assim. Todo mundo pode e todo mundo consegue aprender matemática. Então, na minha opinião, há uma deficiência na preparação dos professores que dão aula nas séries iniciais. Eu falo por matemática. Tá? Apesar de ter esse problema em línguas também, em português também. Em português ficou, no 2º ano, 54%. Ficou abaixo de matemática até. Mas ok, alfabetização, né? Alfabetização talvez seja até mais difícil mesmo do que aprender os números ali nas séries no 1º ano, por exemplo, né? Então, eu tenho fortes ressalvas quanto ao ensino da matemática nos primeiros anos. São 5 anos sem um professor de matemática. Ele vai ter um professor formado em matemática a partir do 6º ano. É isso que eu queria te perguntar, que ano que entrava o professor? A partir do 6º ano. Então tem uma série de conceitos que são aplicados, são vistos ali no início, desde a numeração básica, as 4 operações básicas, números com vírgula, operações com números com vírgula, multiplicação. A multiplicação é outro problema. Tabuada. Não se pode mais decorar tabuada. A troco do que isso que eu cresci,
Era aquela coisa, o professor te tomava tabuada. Meu pai me tomava tabuada em casa. Exato. Isso, eu tinha hora pra estudar, decorar a tabuada. Nem tabuado, nem ditado. Até onde eu sei, o ditado também saiu fora, não pode mais. Meu filho fez, hein? Ó, meu filho fez ditado esses dias no colégio, não concordo. Não, meu guri de 10 anos, agora voltando um pouquinho, tava falando, o que eu quero saber disso aí da tabuada também. Sim. Meu filho ele foi alfabetizado durante a pandemia. Por mim, Sim. em casa. Olha que legal. Eu tive que dar aula para ele, porque assim, ele não sabia, ele sabia as letras, mas ele não conseguia juntar, ele não sabia a sonoridade das sílabas, ele não conseguia juntar. E a mesma coisa foi com matemática. Ele não sabia fazer operações simples, operações básicas. Sim. Sabe? Sim. E realmente eu acho que faz falta algum professor de matemática, um professor de português. Sim. Sabe? Que tem a minha opinião também. Eu acho que é bem importante isso. Né? Porque aquilo ali é a base. Exato. É uma base. Então é como se fosse uma pirâmide. Né? Tem que construir uma base para que depois aquilo ali tu consiga erguer, né? Sim, exato. Quando chega... Brincadeira! Tá me vingado, professor. De pegadinha. Como é que tá sendo aí? Tudo certo? Tudo certo. Vamos tocando. Valeu. A gente dá um pavor porque a vida inteira você apavorava nós. Tá aí, você vai pro ar, né? Claro, óbvio. Tem que ir pro ar, óbvio. Pessoal, não é professor, é mais que parceiro, amigo aí. Jaime. Tamo junto. Verdade. Tá muito bom o programa, a gente tá assistindo, a gente vai falar. Bom, pessoal, agora a gente fez uma pegadinha com o Jaime. Pegadinha do malandro. A gente vai encerrar por aqui pro pessoal. Claro, eu até esqueci de falar no início, na abertura. Se inscreve no nosso canal do Facebook, siga a Fórmula Digital no Instagram, @Fórmula_Digital. Vai passar aqui embaixo, né? Vamos botar. Vai passar em algum lugar. O Thomas vai ter que botar isso, né, Thomas? Pelo amor de Deus, né? Pois era pra ele estar lá, eu botando lá, né? E tem mais um detalhe bem bacana, Jaime. Esse podcast ele vai ser transmitido na Rede Sul, no canal 55.1 da TV aberta e canal 11 da NET. Então, a gente se despede do pessoal da TV agora, vamos fazer um intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta. E se quiser seguir acompanhando, se quiser não, né? A gente está intimando o pessoal, segue acompanhando lá. YouTube e outras plataformas. E outras plataformas. Aí é o português lá. Plataforma, viu? Faltou o professor de português. Daqui a pouquinho a gente volta. Até mais. Até mais. Fala, galera, voltamos aqui depois do intervalinho do podcast, né? Estamos aqui com o professor Jaime, tá o Thomas, o homem das edições, o homem do estúdio, o homem que... É o cara que faz a mágica acontecer aqui na Fórmula, né? E como é que está isso acontecendo? É um mistério. É um mistério! Quem tá operando isso, hein? Sou eu aqui, ó. Mentalmente, o homem é tão bom que opera mentalmente o negócio, né? Pra ver, né? Bom, vamos seguir da onde a gente parou então, né, Jaime? A gente estava falando ali da questão dos alunos da fase inicial, né, do ensino fundamental ali, né? A gente falou ali da questão de não ter os professores formados em matemática, de serem os pedagogos, de que na época que tinha o magistério, ele era um pouco melhor, que de fato, realmente, eu acho que era melhor, eu acho que eu aprendi matemática melhor, não dei sequência, né? Aprendi melhor tudo, assim, hoje eu vejo a dificuldade do meu filho, né? Vamos seguir nessa linha aí. Certo. Então, para encerrar, né, o raciocínio, né? A partir do 6º ano, onde entra um professor de matemática, ele tem uma série de conteúdos e assuntos para seguir a partir dali. E tu presume que o pré-requisito já foi adquirido. O pré-requisito que deveria ter sido adquirido nos 5 anos anteriores deveriam estar bem formados. Não precisa estar perfeito, não precisa estar 100%, mas uma base boa é necessário ter. E o que a gente vê em termos de políticas educacionais? Melhorias no Enem, reforma no Enem, reforma no ensino médio, que tanto tem sido falado esse ano, né? Mas tema bem tranquilo esse aí. Reforma do ensino médio é uma coisa bem tranquila. Quase não é controverso. E não se fala muito lá na base. Né? Foi feita essa mudança em 2007 e foi uma mudança pontual, não se avaliou, não se mexeu mais nada. É muito mais difícil, claro, é muito mais difícil mexer lá embaixo, mas, na minha opinião, é onde merecia uma atenção maior nesse momento. Então, desde 2007,
tem essa mudança que tem um professor específico para cada matéria, é isso? Ou só matemática e português? Não, desde 2007 tu tem uma pessoa formada em pedagogia, né, para dar aula para séries iniciais. Séries Antes iniciais. era o magistério. Tá, entendi. Daí tem a pedagogia. Achei que era um professor, eu entendi errado, que formou em matemática e dava a partir do 6º ano específico. Aquelas coisas... Isso continua. Isso antes era do 5º ao 8º, né? Agora, aí depois virou do 6º ao 9º. Né? Tá, então, isso do 6º ao... só pra me entender aqui, que eu acho que eu não tô pegando. Do 6º ao 9º, os professores ali que tem cara para cada... Já é específico de matemática, ele é formado em matemática, história... Ok. Tá, então, e daí tu comentou que desde 2007 não refizeram um levantamento para ver como é que tá a situação. Exato. Então tá, agora eu peguei. Eu acho tri importante essa formação de base aí dos estudantes. Pra fazer um adendo, assim, eu tive que ensinar meu filho também no começo ali da pandemia aqui, que ele tá no 3º ano agora. Então, essa primeiro ano e segundo, comecinho do segundo ali, eu tive que ensinar matemática e português. Matemática, graças a Deus, fluiu, mas o português eu tive uma dificuldade, a questão das palavras, das sílabas, as S, C, cedilha, essas coisas, foi bem difícil. Então, fazer uma observação no português. O português é muito difícil. Né? Vai me corrigir? Desculpa. O português é muito difícil. Eu tenho um filho de 3 anos, né? Aí esses dias eu perguntei pra ele, filho, tu papou? Papei. No outro dia eu perguntei, tu comeu? Comei. Sim. Tu acendeu a luz? Acendei. Ele tem essa lógica, né? Mas assim, no português essa lógica não funciona. Como é que era aquela que tu estava contando no bastidor ali, que eu achei muito boa do teu filho? Eu ensinei ele a contar. Aí ele ganhou um quebra-cabeça com números e letras. Então, ele aprendeu as letras, né? E aprendeu os números de 0 a 10. Né? 0 até 1, 2, 3, 9, 10. Aí ele descobriu que eu sou professor. Né? Aí eu digo que eu ensino os números. Sim. Tu ensina esses números, papai? Não, eu ensino mais números. Tem mais números ainda, né? É? Resolve essa equação. É um gênio, né? Então resolve essa aqui, quero ver se tá o cara mesmo. Desculpa, eu tive que... Não podia aproveitar a oportunidade, né? Aí ele, que números, papai? Que números? Me ensina. Né? Que legal, né? Então tá, depois do 10 tem outros números. Então, foi até o 15 primeiro, né? 11, 12, 13, 14, 15. Aí ele pediu, o que mais, papai? Quero mais. Mais? Tem mais? Tá, tem mais. Aí eu comecei a falar 16, 17, 18, 19 e parei no que ele falou, 10. Decretou 10. Não, a lógica, a né? lógica da dele. criança, né? Ela tem uma lógica. Claro, não. Elas são inteligentes. Não, que nem o do português que tu falou ali, exato, né? Eles têm toda uma lógica de raciocínio. E eles vêm com aquele, né? tipo, não, vou fazer o certo agora. Eles vêm com aquela coisa, não, errou! Errou! Fica até constrangido em corrigir isso. Porque eles não tão bonitinho, né? Eles vêm empolgados que acham que estão, né? 3 anos. Bem novinho, né? Bem novinho. Recém-feitos. Me diz uma coisa, Jaime, assim, nas tuas aulas, né? Que a matemática, o pessoal, aquela coisa mais engessada, né? Sim. Quadro negro era no meu tempo, né? O cara entregou a idade bonito agora. Como hoje tu dá aula, né? Tu já usou algum método não convencional nas tuas aulas? Sei lá, tipo, filme, sei lá, alguma coisa assim. Já fez alguma coisa não convencional nas tuas aulas? Assim, é possível usar algumas ferramentas, né? Usando o celular, por exemplo, tem uns aplicativos, o Kahoot, por exemplo, né? Tu coloca lá umas perguntas, ou ele mesmo, ele já tem prontas as perguntas, tu seleciona um assunto, os alunos se inscrevem lá, né? Botam o nome deles, e aí aparece na tela, lá no projetor, lá as perguntas e eles respondendo. Aí depois aparece quem acertou, quem errou e tal, né? Então é uma forma mais dinâmica, né? Se for permitido usar o celular em sala de aula, né? É uma alternativa. É uma alternativa a isso, né? Eu já usei isso. Às vezes, uma vez, a gente fez uma aula interdisciplinar, mas era na época do pré-vestibular. A gente foi fazer uma aula numa escola. Né? Foi eu de matemática, um professor de física, um professor de história, um professor de biologia, e a gente usou aquela imagem do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, sim, aberto lá, né? E aí eu falei um pouco da matemática daquela figura, aí o professor de física falou alguma coisa, o de história falou alguma coisa, de literatura falou outra coisa, então é uma forma de mesclar. E o de biologia mostrou o pinto. E aí é uma forma de mesclar um pouco o pessoal, fazer interdisciplinaridade. Então...
Não, é uma coisa diferente, né? Sim, sim. E filmes, assim, tu gosta de filmes de matemática? Sim, sim. Eu gosto. Tem vários filmes interessantes, assim, bem legais, que retratam a história real, né, de alguns matemáticos e matemáticas também, né? Um primeiro filme que eu posso falar aqui é Uma Mente Brilhante, né, do matemático John Nash, né? Ele faleceu não faz muito tempo, 2015, se não me engano, né? Ele e a esposa num acidente de trânsito, já com 80 e poucos anos. O filme retrata bem a história de vida dele. Ele tinha uma questão de saúde mental, né? Ele tinha esquizofrenia, né? Mas ele foi um matemático que recebeu o Prêmio Nobel de Economia. Ele desenvolveu uma teoria, né, hoje chamada teoria de jogos, né, onde até tem um conceito que leva o nome dele, equilíbrio de Nash, né? É devido a esse matemático, né? Então é um filme bem interessante que retrata a vida dele, as dificuldades e a importância da matemática também, né? Eu fiz mestrado em economia, acabei conhecendo ele, descobrindo ele lá, né? Eu digo também que eu fiz mestrado em economia para ficar rico, não consegui, voltei para matemática. Eu tive umas cadeiras de economia, primeiro dia de aula, professor, eu vou ensinar vocês a juntar 1 milhão e 20 anos. Pô, ganhou a atenção de todo mundo, né? Era a aula preferida. E eu lembro que ele era um economista mais liberal, assim, né? Sim. Tem várias, sim, né? Sim. A economia, tu pode ir para um lado mais de humanas, mais social, e um lado mais aplicado. Eu fiz mestrado em economia aplicada, então eu acabei me focando mais na parte teórica, matemática. Ela é bastante matematizada, se tu quiser, né? Então eu foquei nessa parte, né? Mas aí depois eu fiz em Fortaleza, né? Na Universidade Federal do Ceará, e aí depois voltei, retornei e voltei para matemática depois. Tava morando lá na época? Não, Não, eu ia todo dia e voltava. Morei 2 anos lá, 2 anos lá para fazer. Sim. Foi só para estudar? Fui só para estudar. Deve ser horrível morar em Fortaleza, né? Aquele marzão, olha. Foi um momento assim mais tenso assim que eu quis mudar mesmo, né? Uhum. Tentei mudar. Aí fui para lá com incentivo de um amigão meu, né? Fiz o teste para economia, é uma prova nacional, né? Então tu escolhia centros em qualquer lugar do Brasil. Eu escolhi Porto Alegre, Santa Catarina, Fortaleza, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era uma escola bem difícil, não consegui pontuação para entrar lá. Mas aí eu consegui em Fortaleza, quer saber? Sim, vou vai para lá. Fortaleza. Um tempinho. Vou para lá. Passei 2 anos lá e aí voltei. Bem tranquilo, né, tia? A gente conversou ali, a gente viu tua ficha, né? Tu já praticou escalada, né? Verdade. O homem praticou escalada. Inclusive a fotinho do WhatsApp dele ali é ele pendurado, né? Não sei se estava escalando, né? Não, ali não é escalada, né? Mas ali naquela foto, numa viagem que eu fiz em 2018, eu fui para Toronto, no Canadá, e tem a CN Tower lá, né? É um dos pontos turísticos lá do Canadá. E é possível, né, tu fazer tu andar lá em cima por fora. Não chega a ser rapel. Rapel é descer, né? Tu pode andar, dar uma volta por fora dela, lá em cima. É 300 e poucos metros de altura, né? Tu tá maluco. E aí, aquele equipamento todo, aquela foto toda é equipamento de segurança. É bem seguro, né? Eles se preocupam bastante com a questão da segurança lá. Tem uma corda na frente, uma corda atrás. Eles te revistam se tu não tem nada de metal, nada cortante, né? Pra tu não tentar nada lá, né? Eles usam lacres e aí eles cortam o que sobra do lacre também para ficar bem, bem firme, né? Então, como eu já escalava, eu conheci uma parte do equipamento, né? E dá para ver que, de fato, eles são bem eficientes e bem preocupados com a segurança, né? E aí vai de 6 em 6, mais ou menos, lá para cima, e dá uma volta inteira. E aí tem uma guia que te explica, tipo, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa, tu consegue ver tal coisa. Lá é bem no Lago Ontário, né? E aí do outro lado do Lago Ontário é os Estados Unidos, se eu não me engano. E aí ela disse que tu conseguia enxergar, né? Lá de cima tu consegue enxergar uma parte do outro lado, né? Que legal. Mas a escalada também, já escalava bastante aqui na cidade de Voti, na colônia japonesa, tem umas pedras ali. Escalei em Caçapava do Sul também, tem a famosa Pedra do Segredo ali. Sim, conheço. Ela tem 80 a 100 metros de altura. Eu fui com um amigo meu, a gente começou a escalar, no final do dia eu tava assim, acabado. Quando eu tava lá nos 60, 70 metros, eu já não tinha mais força. E esse hobby surgiu quando? Na verdade, surgiu durante a faculdade,
por um colega meu que escalava. Ele chegou, ele foi transferido da Federal de Pelotas para a Federal do Rio Grande do Sul, né? Para matemática, nós viramos colegas. Ele já escalava, ele me convidou para ir um dia. Eu gostei, e aí segui com ele por uns 2 anos, né? Ele acabou indo estudar na Espanha e ficou morando na Europa. Deve estar lá escalando até hoje. Eu acabei parando. Eu parei. Chegou aí a escalar no Itacolumi aqui? Eu conheço, mas não cheguei a escalar ali. Eu tentei escalar, eu era do slackline. Sim. Era do slackline, tal, do equilíbrio e tal, né? Nem parece, olha, não julgo ninguém. E aí todo mundo dizendo, não, tu tem que escalar. Aí eu fiz uma escalada indoor, na época tinha aqui a Sherpa. Sim. Que tinha ali, que era um lugar que era uma escalada indoor, enfim, simulava as montanhas, tal, bem legal. E aí eu fui escalar, legal, bacana, fiquei cheio de dor na mão. Sim, no braço, isso aqui assim, do cara parece que, meu Deus do céu. Aí tem um amigo meu compadre, falou, não, ô Vini, o que tu quer escalando indoor? Vamos no Itacolumi comigo. Vamos lá. Eu já começo o seguinte, a trilha na subida eu já tava indo tranquilo, e aí quando eu comecei a cansar, já na trilha. Sim. Subir, que aí tu começa a subir, e não para de subir. E aí quando tu chegou, tu sobe mais. Tinha uma parte que era uma mini escaladinha muito pequena. Era uma coisinha assim, de 2 metrinhos de altura que eu tinha que escalar. Sim. Eu fui escalar, e eu me segurei num negócio, escapou meu pé. E eu botei o pé de volta e eu comecei a gritar e entrei em pânico. Eu falei, ô Jadro, meu, pelo amor de Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. O cara teve que me puxar de volta. Chegando lá, eu não escalei. Nossa. Não tive coragem. E desde então eu nunca mais, eu vou lá, tal, gosto de ir lá, um pôr do sol lindo, maravilhoso, sim, mas eu não escalo. Só olha. Só olho, vejo o pessoal, muito bonito, legal, dou tchauzinho, Tu tem o que vai primeiro, né? Colocando a corda, né? Uhum. Eu não sou muito fã disso, não. Eu prefiro ir de segundo mesmo. Segundo, né? Mas é mais seguro. O problema não vai ser contigo, né? Eu não era tão bom assim, né? A ponto de me sentir... Conseguir fazer algumas vias, que a gente chama, né? Uhum. Eu não esqueci o nome agora. O primeiro que sobe, né? Tem um nome, o primeiro que sobe e o que vai depois de segundo, né? Fiz algumas vias onde eu subia colocando a corda, tudo, né, nos mosquetões, mas assim, já tinha subido várias vezes, já estava bem, digamos, bem preparado, assim, mas uma via nova, por exemplo, eu não tinha muita coragem, assim, eu gostei do esporte, gosto do esporte, mas gostaria de praticar novamente, mas assim, nesse sentido, indo de segundo, assim, mais para curtir mesmo, não com aquela pressão, né, eu tenho medo de cair, ali também na pedra, sim, né? E por mais que tu bote ali... Sim, exato. É um tombo, tu cai, tu bate na pedra. Exato. Tem. Dói, né? E tu, Thomas, quando é que tu vai escalar? Olha, me convida que eu vou, irmão. Eu sou nessa aí, vamos que vamos. Oportunidade, se tiver. Tá louco, tio. Eu sou meio louco das ideias, se me botasse, vamos escalar lá tal dia. Pô, cara. Se tu tiver que escalar pra fazer uma transmissão, assim, agora eu vou ter que fazer uma transmissão ao vivo, e tu vai ter que escalar pra botar a câmera lá em cima. Cara, me dá uma cordinha que eu vou. Me dá uma cordinha. Só alguém me segurando ali, eu vou, não tem problema com a altura, assim, não tem, né? Eu tenho alguns conhecidos que, como é que tu sobe ali, vai ali na beirada, tá com medo e tal, porque tem, acho que também não tem, sim. Se tiver, já acho que gela a pessoa, né? Sim. No caso do Vinícius aqui, não pode subir 2 metros que... Não, me apavoro, foi uma coisa absurda. Eu acho que eu nunca fiquei tão apavorado na minha vida. Nossa, e aí desde então eu descobri que eu tenho medo de altura. Sim. Tenho medo de altura, eu subo nos lugares, assim, que é muito alto, eu dou um opa. Na janela aqui a gente tá no 10º andar, né? Isso, eu adoro ir na janela, olhar pra baixo. Eu chego na janela, eu não olho pra baixo, eu chego e faço só, tá bom aqui. O meu tio não sobe em escada, cara. Tá, mas daí... Aí ele tem medo de altura mesmo. Medo de altura mesmo, assim, ele não sobe na escada, cara. Ele tem uma dificuldade que, ele assim, pra trocar uma lâmpada é difícil. Que é medo mesmo, não sei. Aí essa volta, na verdade, já tô planejando a segunda vez. A segunda vez vai ser daqui uns 11 anos, porque a idade mínima pra dar essa volta lá em cima é com 14 anos. Aí eu quero levar meu filho e fazer com ele. Ah, que legal! Espero que ele tenha coragem. Se não tiver, ele fica no andar de baixo empurra ali. Se não tiver, ele vai. Aí ele fica no andar de baixo, tem uma área de lazer, aí dá pra ver tudo.
Mas é muito, muito legal, muito legal. Não era escalando, mas era... mas acho que se tu incentivar agora, assim, acho que talvez ele... Pelo visto, matemática ele vai gostar, eu acho. Eu acho que ele vai seguir... Sim, ele já foi no... Ele já foi ali, acho que pediu pra saber mais, eu acho que vai seguir esse caminho. Bom, já se interessou. O que nós temos mais aí Eu queria saber dúvidas? o seguinte, olha só. Vai, fiz uma cara agora. O que vem aí? Não, assim, tem aquela coisa da matemática, tipo, que eu vou usar isso aí? Isso aí. Não. O cara acha que vai usar operações básicas, né? Sim. Uma boa pergunta. Tem algumas coisas que são um pouco mais difíceis, que o cara aprende ali, né? Que tem utilidade, que as pessoas usam no dia a dia. Assim, na prática, assim, o que tu vai usar mais no dia a dia... Desculpa, não penso. Eu digo para aquele cara que não trabalha com matemática, que não dá aula, que não trabalha com mercado financeiro, não trabalha no banco, não... Por exemplo. A gente trabalha na fórmula aqui. Tá, eu até uso um pouquinhozinho de matemática, mas bem pouquinho, basicão. E eu já não... Não, o mais comum mesmo é tu usar coisas de porcentagem, né? Sim. Tá, tu não trabalha em banco, mas, bom, tu vai no mercado, tu pesquisa descontos daqui a pouco, tu tem parcelamentos. Qual é a importância, por exemplo, da matemática financeira? É tu saber, por exemplo, quanto tu tá pagando de juros quando tu financia uma casa, quando tu financia um carro. A prestação tá legal, o resto não importa? Não, só um pouquinho, não é bem assim. Daqui a pouco tu tá pagando uma fortuna de juros e tu não sabe. Essa é a questão, né? Da matemática financeira, né? Agora, a matemática em si, ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta que vai ser usada em diversas disciplinas. Tudo bem, realmente quem trabalha mais diretamente com isso usa mais, quem não trabalha não usa tanto. Mas a matemática, ela te dá um raciocínio lógico, tu pode até não perceber. Não é aquele raciocínio lógico de concurso, de perguntas específicas, mas ela te dá uma base porque tu tem uma série de comandos, uma série de conceitos e definições que tu aprende durante a tua vida escolar, que tu tem que usar elas lá. Só que isso serve para a tua vida depois, no sentido de que depois tu tem uma série de conceitos e problemas, não necessariamente envolvendo matemática, mas tu precisa pensar e raciocinar para resolver esses problemas. Então tu desenvolve uma cadeia lógica. Eu tenho uma hipótese, eu tenho uma premissa aqui, e que conclusões eu tiro disso? A matemática, a meu ver, ela te ajuda nesse sentido, a tu pensar, a tu avaliar hipóteses, diferentes soluções, né? Eu percebi isso quando eu comecei a estudar matemática na faculdade, né? Que eu começava a analisar e criar mais hipóteses sobre situações gerais, assim, né? E aí tu começa a avaliar, tentar entender melhor as situações do teu dia a dia e avaliar soluções diferentes, né? Eu vejo nesse sentido, assim, a importância da matemática. Não só usar ela efetivamente, calcular alguma coisa, calcular a hipotenusa ou coisas assim, né? Não só nesse sentido. Te ajuda num raciocínio lógico. Isso. Então, resumidamente, assim, a pensar racionalmente, né? Show, interessante. Eu não tinha parado de pensar nisso. Eu usei matemática, assim, para fazer coisa de pesquisa, depois da faculdade ali. Hoje em dia eu uso mais básico, alguns não tenho aquele uso frequente. Eu tenho uso, claro, uso de um orçamento, aí o cara faz calculadora. Eu sou aquele cara viciado em calculadora. Não sou, né? Mas é um instrumento que tá aí para nos ajudar, né? Sim, mas é uma coisinha que vicia também, né? Vicia. Eu acho que como celular, né? A gente vai começando a usar e quando vê, tu não trabalha mais a mente. Eu vejo hoje que às vezes tem uma dificuldade de fazer uma conta de cabeça, assim, que uma conta simples, tipo, de uma divisão de 2 números, eu já fico, meu Deus, como é que faz isso aqui? Eu não lembro mais, porque eu também faz um tempo que eu tô no estudo e tal, né? Mas às vezes vai fazer uma conta, às vezes até mesmo ensinar meu filho ali uma continha, peraí, isso aqui... Uma telinha azul, né? Não, azul, porque acho que faz mais de 10 anos que eu não estudo, assim, então, tipo, peraí que o pai já volta. Eu não consulto. O pai já volta. Eu dou uma consultada aqui. O pai já volta para ele. Peraí que eu dou uma consultada no Google aqui. É assim mesmo, meu Deus, como eu esqueci isso, cara. Aí tu vai lá e... tu vai poder daqui um pouquinho usar aí as aulas do Jaime. Podemos falar em aulas do Jaime, acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Claro. Em breve teremos novidades aí, né, Jaime? Conta pra gente. Em breve com a parceria aqui da Fórmula Digital, né? Exato. Do Vinícius, do Thomas. O Thomas assiste todas as minhas aulas integralmente. Eu agora atualizado total, assim, ó. Olha, eu vou fazer prova, concurso, que nem louco, né? Estamos aí a finalização de um curso de matemática financeira voltado para concursos públicos, específicos para concursos
concursos públicos, onde tem toda a parte teórica que os concursos pedem, né? Mais 200 questões de concursos anteriores resolvidas integralmente, né? Para te ajudar, para ajudar quem está nessa vida de concursos a realmente passar, né? Com foco, com a disciplina, passar, né? E tô aí para ajudar, para divulgar a matemática e ajudar quem está precisando da matemática no seu momento de vida, seja para passar no colégio, seja para passar numa disciplina na faculdade, seja para quem gosta de matemática e quer conhecer mais conceitos, seja para quem está estudando para um concurso público, né? Esse é o objetivo. E é um troço que é necessário. Exatamente. Eu vou dar uma puxada aqui, porque eu acompanhei os cursos que eu estou auxiliando o Jaime a gravar. E realmente é bem esclarecedor, como eu estava falando agora há pouco, estou enferrujado, né? E algumas coisas eu falei assim, meu Deus, cara, eu não lembrava de uma coisa simples assim. Então, ou até algumas questões que eu não trabalho muito, mas que já vi na escola e algo do tipo assim, relembrei assim, clareou, então vai por mim, vai lá, depois quando sair, não saiu ainda, né? Ainda não. Tá saindo quentinho do corpo. Como é que é o nome do curso mesmo, Jaime? É Matemática Financeira Preparatório para Concursos Públicos. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Vamos lá, vai estar show de bola, sensacional, então fiquem ligados aí quando ficar disponível, né? Logo tem que sair. Logo. E vai ter mais projetos, né? Tem mais projetos aí no forninho aí. A gente chama o Jaime daí pra falar desse outro projeto. Tem que vir pra falar do outro projeto. E esse outro projeto aí é um... Olha, é grande. Esse eu acho que eu vou ter que fazer. Porque ele é um projeto maior, e ele é um pouco mais simples. Pra mim, no caso. Ele é um pouco mais simples. Esse pra concurso. Eu falar em dificuldade de concurso, né? Minha namorada, ela fez concurso agora e ela quebrava a cabeça também. Sim. Aí ela ia lá e... assim, e ela é formada em contabilidade. E quebrava a cabeça igual. É porque acontece que em matemática financeira, né, tu tem umas contas, às vezes, mais complicadas, quando envolvem financiamentos, valor presente, valor futuro, né? Até o Thomas pode falar um pouquinho disso. Isso. O Thomas vai dar aula agora. Eu vou deixar no segredo, não vou dar spoiler. Vai. Adquire o curso do Jaime pra tua namorada, tu vai ver, ó, que vai esclarecer. A mente dela vai abrir o caminho. Tem umas fórmulas mais complicadas e que fazer à mão, assim, é bem inviável, digamos assim, né? E aí os concursos dão tabelas e tu tem que saber usar aquelas tabelas da forma correta também, né? Então, às vezes, tu precisa fazer um pequeno ajuste na equação matemática para ela ficar de acordo com a fórmula que foi dada na prova. Tem vários exercícios que a gente resolve, que a gente mostra como usar a tabela naquele exercício. Tu tem mais esse, não é só aquele, tu auxilia, na verdade, bem específico pro concurso mesmo, com a tabela junto. Eu coloco a tabela que o concurso disponibilizou, né? Porque senão, normalmente ele dá, às vezes tu tem umas potências, 1,05 elevado a 18. Não vai calcular isso, nem faz sentido calcular isso à mão. Então o problema é ele te disponibiliza, a prova te disponibiliza esse valor. Às vezes diretamente, às vezes numa tabela maior, onde tu tem que achar o valor correto. Tem uma tabela lá com 100 valores e tu tem que cruzar lá a linha com a coluna para achar o valor correto. Aí a gente mostra isso, né, também. Podiam facilitar. Né? Mas é isso aí, por isso, curso do Jaime, que vai estar disponível. Vai estar logo tá saindo do forno aí, né, Jaime? Bom, pessoal, a gente está chegando aí ao fim do episódio. Jaime, quero agradecer demais sua presença, nosso amigão, nosso parceiro aí da Fórmula, né? Agradecer o Thomas também, né? Esse Jaguar aí, que o cara é fantástico também. Obrigado, pessoal. Abrilhantou aí o podcast, que a gente faça mais episódios juntos aí. Se Deus quiser, vamos fazer. Mas eu tenho uma dúvida que me falaram ali nos bastidores, antes de nós encerrar. Qual é a história do Batman, do símbolo do Batman? Agora, o símbolo do Batman. Porque eu fiquei curioso. Eu falei, né, do símbolo do Batman, que talvez a gente fosse fazer ali Porque se der tempo, eu não sei, mas só pra gente... Porque eu fiquei curioso, como eu sou fã de quadrinhos. Se tu colocar na internet, tem um cara que descobriu uma equação matemática cuja solução dá exatamente o gráfico do símbolo do Batman. Olha aí. Mas assim, ó, pra encerrar, vamos fazer um probleminha de matemática? Meu Deus. Pro Thomas não vai ter graça, o cara tá acompanhando todas as tuas aulas. Mas pra ti, então. Mas é um de lógica, não é um de financeira. Vamos tentar aqui. Só um probleminha, melhor que uma. Vamos junto. Pro pessoal aí. Imagina que tu tem uma Vitória Régia num lago,
que ela dobra de tamanho a cada dia. A cada dia ela dobra de tamanho. Em 100 dias, ela cobre todo o lago. Em quantos dias ela cobre a metade do lago? Vamos lá, uma Vitória Régia, ela dobra de tamanho a cada dia. Em 100 dias, ela cobre todo o lago. Em quantos dias ela cobre metade do lago? Peraí, vamos lá. 100 dias... Vamos botar umas alternativas aí. Vamos lá. 1, 10, 49, 50 e 99. Tá, 99 já sei que não é. 49, eu acho. Eu tô no 49 também. Tá, mas... Por quê? Porque eu não sei. Porque metade é 50 e pum! Não, porque assim, metade é 50. Se ela dobra... ela dobra de tamanho. Ela demora 100 dias. Ela já tinha 1. Que ela já era o tamanho normal dela. Aí... Essa é uma pegadinha, é 99. É 99? 99. Se ela dobra de tamanho a cada dia, um dia antes ela tem metade do tamanho. É verdade! Claro! Pra mim ela crescia metade ela dobrava do tamanho dela pequena, só que não. Exatamente. Tu assistiu as aulas do homem aí, meu? Tu deveria saber. Mas é que daí era porcentagem. Esse é outro assunto, cara. Vamos fazer mais uma. Tem mais uma? Tem. Vamos lá, mais uma. Vamos lá, que vergonha, vamos lá. Vamos passar vergonha. Então vamos lá. Tem uma pergunta, uma constatação. Quantas pessoas trabalham aqui? Nem sei. Quantas pessoas trabalham aqui? São tem mais 2... uma galera que trabalha de casa. Não, mas vamos contar. Quantos que estão aqui? Dá uns 8, 9? 4. Vamos que estão na semana. Vamos contando da semana aí. É eu, tu, Maurício, a Fábio, as gurias, Alfredo, Matheus. 7, 8. 8, perfeito. 8. É o Vini bem... O Vini ele vem fazer gravação. Então vamos lá, 8. Era exatamente o que eu precisava. Lá vem. É 6,5. Pelo menos 2 de vocês farão aniversário exatamente no mesmo dia da semana esse ano. Por quê? Pior que tem, eu acho. Pior que eu acho que tem. Pelo menos 2 vão fazendo no mesmo dia. E pior que já teve, o Alfredo e a Fábio fizeram no mesmo dia, não. No mesmo dia da semana. No mesmo dia da semana. São datas diferentes. Não, a Fábio fez aniversário. Não, são datas diferentes. Mas no mesmo dia da semana, No mesmo dia da semana. A Fábio e o Alfredo fizeram. Não. Foi numa segunda, não? Numa segunda-feira. Por que eu sei disso? Existe um conceito em matemática chamado princípio da casa dos pombos. Se eu tiver 5 pombos e 4 casinhas, pelo menos 2 pombos ocuparão a mesma casinha. Pelo menos 2 ocuparão a mesma casinha, obrigatoriamente. Se nós temos 7 dias da semana e 8 pessoas trabalhando aqui, é verdade. Pelo menos 2 vão fazer. Básico. Bem básico. Pelo menos 2 pessoas aqui vão fazer aniversário no mesmo dia da semana. Pode ser que as 8 façam na segunda-feira, mas matematicamente a gente garante que pelo menos 2 vão fazer. Claro. Né? Claro. Se tu tiver 13 pessoas trabalhando aqui, tu tem que pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Agora eu vou pegar o professor. E se tivessem 7, qual seria a chance? Agora vamos pegar o professor, ele nos pegou. É uma questão de probabilidade. Se fossem 7 pessoas, qual a probabilidade de 2 fazerem no mesmo dia? A probabilidade... Põe lá, segunda-feira... Nem pensou, já foi. Direto aqui, ó. Essa é difícil. Essa é difícil. Se uma pessoa faz aniversário na segunda-feira, por exemplo, as outras 6 pessoas, qual é a probabilidade das outras 6, uma delas fazer na segunda-feira? 6 pessoas em 7 dias. E mete um fatorial, né? Essa é difícil. É o fator. A probabilidade é um assunto difícil. Probabilidade é um mega difícil. É isso aí, então. Essa aí é difícil. Vamos fazer só mais uma. O cara tá viciado em fazer. Acertou uma, mas ele quer fazer, né? Vamos fazer. A última e aí a gente vai encerrar o programa. Pode ser? Tu vai fazer pra mim? Não, tu vai fazer. Eu vou fazer? Não teve tempo mais uma. Não, acho que eu vi. Essa aí eu fiz no chute ali.
Suponha que uma aranha sobe um muro de 8 metros. Tá. Ela está subindo um muro de 8 metros. Durante o dia, ela sobe 3 metros. E à noite, ela cai 2 metros. Ela escorrega 2 metros à noite. Ela sobe 3 de dia e escorrega 2 à noite. Mas tá chovendo. Essa eu quero chegar na referência. Em quantos dias ela atinge o topo? O Tem muro 8 metros. 8 8 metros. De dia ela sobe 3, de noite ela cai 2. O dia tem 24 horas, vamos botar que a noite tem 12. Um dia tu inclui, né? Tá, inclui 12, 24 tá, horas. 24 horas. Um dia sobe 3 e desce 2. O muro tem 8? Só pode ser 8, né? Ela tem... Sobe 3, cai 2. Eu tô vendo que vamos sacanear nesses cortes, meu. Eu já tô vendo. Vou botar tela azul na nossa cara. já tô aqui, ó. Minha cara aqui já. Vamos lá. Se ela sobe 3 e desce 2, ela sobe 1 por dia. 1 por dia. Tá. Então, 4 dias depois, ela tá em 4 metros, né? Tá, tô acompanhando. Vamos lá. No 5º dia, o que ela vai fazer? Ela tá em 4 metros. Ela sobe 3, ela vai a 7. Tá. E desce 2. 5 metros. Tá, ok? Assim. Então, 5 dias, ela chegou nos 5 metros. No 5º dia, ela sobe 3. Bateu 8. Ela bateu 8, então acabou. Então chegou em 8. Em 6 dias. Claro, não conta. É quando ela chega, não é quando ela cai. Exato. Meu, agora fiquei triste, porque eu não consegui, era tão fácil, né? Assim, depois de resolvido... a gente tá muito nervoso. Vamos botar a culpa no nervosismo. Eu acho que a gente tá muito nervoso. Depois, não, olha só, depois de uma questão resolvida, ela fica sempre fácil. Depois que tu vê a solução, ela sempre é fácil. Aí o cara se sente meio puto. Eu sou meio burro. Não. Ô, pessoal, agora o nosso tempo estourou, tá? Jaime, obrigado pela participação aí mais uma vez, né? Eu que agradeço muito o convite, foi um prazer participar, é sempre bom conversar com vocês, falar de matemática, né? Muito obrigado pelo convite. A gente tem que marcar a segunda, né, Thomas? Vamos marcar a segunda agora quando o Jaime fizer o outro projeto. O outro projeto. Perfeito. E aí a gente chama o Jaime. Fazer para lançar o projeto no podcast. Exatamente, certo, pra gente pode aproveita, ser, conversa sobre mais coisas, sobre a matemática, sobre a história da matemática, de repente. Eu quem quero, sabe, eu não? quero mais. Eu tô Aí viciado. tu vem com as charadinhas pro nosso Eu amigo quero as Vinícius. charadinhas. Mas o que não ficou claro é se estava chovendo na Dona Aranha. É verdade. Vou pesquisar, Esse é um mistério pro Esse é o próximo- mistério do podcast. Próximo podcast. E aí, Isso aí. Thomas, te despede da galera aí. Então tá, pessoal. Valeu, obrigado. Estaremos aí na próxima, se Deus quiser, participando aqui com meu colega Vini ou com mais alguém da Fórmula Digital. É isso aí, pessoal. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Abraço, Até a valeu. próxima. Segue nós lá. Abraço.